que os próprios gregos daquela época viam. Então perceba, até o século V, ou seja, de 500 a 401 a.C., os gregos, para falar de mito e toda essa estrutura de conhecimento, ou de razão e toda essa estrutura de conhecimento, usavam ou mitos ou logos como sinônimos. Então perceba, século V, nós já temos nada mais, nada menos que quase 200 ou 300 anos de filosofia comendo solto. Já existia a escrita e toda essa diferenciação aqui. O que aconteceu historicamente falando para que chegasse para nós hoje uma separação tão radical e excludente entre razão como logos e mito como mitos, se ambos são sinônimos? O que vocês acham que pode ter acontecido? Com base em tudo que a gente está vendo, com base nas experiências pessoais de vocês, nas suas atividades, seja como estudante, seja como professor, e diante de tudo que a gente está estudando, o que vocês acham que estava acontecendo? Fazendo aquela retrospectiva, civilização minoica, depois civilização micênica, Idade das Trevas, 300 anos de oralidade, criação da polis no século VIII, reintrodução da escrita entre o século VIII e VII, criação do modo discursivo racional, predominância do modo discursivo poético como educação básica de qualquer homem. De repente, uso indistinto das palavras como sinônimos em alguns dos sentidos próprios, como razão. De repente, a partir do século V a.C., se separa e se cria uma diferença no uso, inclusive, dessas palavras. Por exemplo, você verá em Platão que mito já é apresentado como algo não tão bom, tão bem interessante para se gerar filosofia do que o logos. Ele já começa, em Platão, você já começa a ver também essa distinção de sentidos. Enquanto até o século V, por exemplo, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, acho que se eu não falei, vou falar agora, Xenófanes, Leucipo, Demócrito, que são os criadores do materialismo, né, por assim dizer, né, do atomismo. Eles vão usar mitos e logos como sinônimos, usando nos seus textos, ora uma palavra, ora outra, como se nada tivesse acontecendo. O que vem assim na cabeça de vocês desse fato curioso? Seria o grande desenvolvimento da ciência, a partir daí tudo se volta para a ciência. Digamos que ciência, no sentido que a gente conhece, só vai aparecer no século XV e XVI depois de Cristo, lembra? Então, digamos, quando a gente fala ciência, na verdade a gente está falando de filosofia. De fato, houveram grandes avanços filosóficos depois da criação do modo discursivo racional. Aconteceram, de fato. Só que avanços poderiam ter sido esses a ponto de, na cultura escrita e oral, algo que era usado tradicionalmente como sinônimo, ser marcadamente separado do pensamento grego a partir do século V a.C. Alguém chuta alguma coisa? Não? Vou lhes dizer o que aconteceu. No século V a.C., ocorreu na ilha de Samos, na Grécia, uma revolta popular. Uma revolta popular que gerou o que a gente chama de guerra civil entre nobres e os chamados plebeus.
já estávamos numa estrutura políade, já tínhamos a cidadania. Não sei afirmar com certeza se o regime da cidade de Samos era ou não democrático, não sei afirmar. Mas, na verdade, a luta civil, a guerra civil, se estabeleceu contra o poderio político e econômico dos nobres pelos plebeus. E esses plebeus, nesse caso, especificamente eram pescadores, que viviam no porto de Samos. Esse movimento foi sufocado, mas teve ampla repercussão. Por quê? Esses grupos políticos ficaram conhecidos como os mitologoi, ou seja, aqueles que são os falantes do mito, porque eles eram violentos, agressivos, estavam revoltados, quebra-quebra, matança, briga, e aqueles que representavam os homoioi, ou seja, os iguais por nascença, e por assim dizer, os aristocratas. Então, esse fenômeno político, já em pleno Império Ateniense, onde havia uma separação entre Esparta e Atenas, vai gerar uma diferença, uma ruptura de sentido, tanto na grafia, tanto na escrita, quanto nas práticas discursivas em filosofia, que vai separar os sentidos de mito e logos como uma distinção entre um pensamento tradicional e violento, representado por Homero e a sua poesia, ou seja, a base da educação social, e a base de um grupo que será representado a partir de então pelo pensamento de Hesíodo e, sobretudo, dos sábios. Em última instância, para quem já acompanhou as nossas aulas desde o início, Sofrosine versus Híbrides. A partir desse fenômeno político, social, se traçou uma ruptura que vai se espalhar por todo o mundo grego, por toda a Hélade, separando os homens que se vinculavam à antiga tradição educacional mitopoética, que é o homem que busca a sua areté pelas armas, pela guerra, pelo conflito, e que diante das dificuldades parte para a violência, para a desmedida, para conseguir o que deseja, e aqueles homens que, iguais, devido à sua origem, se estabelecem dentro da tradição física do cosmos harmônico, ocupando o seu lugar no cosmos, buscam a justa medida, o equilíbrio, o nada em excesso. Esse fenômeno vai romper na história do uso desses sinônimos, mitos e logos, e vai estabelecer duas linhas divisoras que vão seguir caminhos distintos na evolução social do pensamento grego e que vão estabelecer o que vai ser captado na obra de Platão, por exemplo, como o bem versus o mal. O equilíbrio contra a desmedida. Sofrosine contra Híbrides. E é a partir deste século, sob encomenda do governo de Samos,
que pela primeira vez na história do mundo grego, Homero será escrito sob encomenda do governo, para tentar controlar os mitologoi, os homens do mito, a favor dos sofrônios, os homens da justa medida e do pensamento racional. Aqui se estabelece com este fenômeno social a ruptura entre filosofia e mito. Mito como um pensamento supersticioso, religioso, sobrenatural, um conto, uma história, com E, em contraposição aos sófos e aos filosófos, os filósofos, como os homens da medida, do equilíbrio, da harmonia, do nada em excesso, do pensamento racional, que não é a verdade absoluta, que é uma leitura sobre a realidade, mas que busca a harmonia, o bem pela justa medida. Dá para dizer que foi uma jogada dos nobres? Não sei se dos nobres ou subversivamente ao que você propôs, dos mitologos. Porque a gente sempre pensa que o grupo predominante é o grupo que está no controle. Mas diante de uma guerra civil, não sei se você já teve a oportunidade de estudar isso, mas diante de uma guerra civil, diante de uma guerra, a regra é mantenha-se vivo. Então a gente nem sempre pode afirmar 100% de segurança que diante de uma situação de um município, um matando o outro por questões de visão para a solução de problemas sociais, econômicos, de terras, de alimentação, de políticas nacionais ou internacionais, se quem manda está realmente no controle da situação. Muitas vezes ele gerencia reações diante das ações dos partidos opositores. Mas a sua proposta é uma possibilidade. O fato é que daqui para frente se alastrou por todo o mundo grego o uso escrito e oral da diferença do que até então era um sinônimo. Professor, a leitura que ele fez seria anacrônica, no caso. Não necessariamente anacrônica, Matheus, mas é uma das possibilidades, mas que, de acordo com a experiência historiográfica de revoluções, tipo, mata para se manter vivo, a gente não tem uma garantia efetiva. Você tem que pensar que um país naquela época era um município. É como se agora aqui, de repente, 19 pessoas começassem a meter a porrada, cair de pé e mão em cima dos outros e vice-versa. Quem está no controle? Só porque tem um nome de que está na liderança? Isso não é uma garantia de que você é o líder. Entendeu? Então, assim, tanto uma visão quanto a outra, ela está literalmente na razão direta das forças em conflito que estão em oposição. Então, para fins de garantia de sobrevivência política e social das cidades-estados, a gente começa a observar a intervenção do poder público de maneira planejada e remunerada para os poetas que nunca se interessaram em escrever uma vírgula. Eles perderiam o caráter divino deles. Começar a agirem como filósofos. Mas era quase que sob ameaça, né? Porque eu não queria perder meu caráter divino. Não digo que seria por ameaça pelo seguinte. Gostasse o nobre ou não, era o poeta que ia cantar os feitos heróicos dele ou não depois da sua morte. Então era melhor não coagir. Mas na verdade os historiadores dizem que o que aconteceu foi remuneração, porque o poeta, tal qual o historiador Heródoto fala que fazia isso, ele ia de cidade em cidade cantando e dançando os seus mitos, as suas razões. E o historiador ele vai começar a se destacar do poeta enquanto personagem social
porque ele vai, primeiro, se preocupar em proceder a uma investigação oral, entrevista de grupos sociais e políticos que viveram os acontecimentos do passado. No caso, a guerra entre os gregos e os persas. Né? E segundo, ele vai manter uma certa regularidade no seu canto e da sua dança, que será depois colocado no papel sobre as histórias tradicionais. Então, se você pega as obras de Heródoto, você vai ver que ele é pago pelo que ele canta das suas histórias, com H, já, na praça pública para os cidadãos. E ele confessa num dos livros dele. E olha que curioso, ele bota cada nome de um dos seus livros o nome de uma musa. O que prova que ele está profundamente vinculado à tradição mitopoética. Porém, usando o modo discursivo racional, ele vai elaborar uma nova forma de gerar e preservar o conhecimento, não só escrevendo, mas ele diz que quando ele declamava os seus livros, dependendo de onde ele estava, ele amenizava alguns comentários que estava escrito ou acentuava. Porque às vezes, aonde ele estava, era quem era pichado, de acordo com a tradição oral de todas as outras cidades que ele recolheu, ou era um inimigo direto ou indireto de quem ele estava enaltecendo. Então ele diz que na sua prática historiográfica, quando ele cantava o seu livro Histórias, ele adequava o negócio, que era uma prática, obviamente, mitopoética. Ele fala isso, ele escreve isso, está escrito nos livros dele. Né? Dependendo de onde a gente faça a apresentação, e ele era remunerado por isso. Tal qual o Xenófanes de Cólofon, que diz o Popper, Heródoto teria copiado essa metodologia do Xenófanes, para criar a história como a gente conhece. Eu tenho uma monografia de especialização que versa justamente sobre a origem da história. Em breve vai estar publicada aí para acesso público. Em breve. Mas o fato do que eu quero dizer aqui é o seguinte. A forma preconceituosa como hoje nós encaramos o mito e tudo que não é científico tem no seu nascedouro essa guerra civil na cidade de Samos. Detalhe, na Ásia. Tá? Samos é no litoral da Turquia. Atual Turquia, né? Então, naquela época, o Oriente Próximo. Então, vocês percebam que muitas coisas, principalmente a criação do modo discursivo racional, ela vai ter sua origem no Oriente. Será transplantado para a Grécia europeia, se desenvolverá principalmente em Atenas e vai ser passado para o resto da bacia do Mediterrâneo, já com essa formatação. Gente, Platão, Sócrates, é século V, século IV. Aristóteles, século IV, século III. Ou seja, as grandes linhas mestras filosóficas que vão dar fôlego a todos os séculos dos séculos de ciência, no sentido de filosofia e depois do século XV depois de Cristo, como ciência propriamente dita a par da filosofia, vai ter esta origem e essas consequências, inclusive de cunho teológico, no mundo cristão, muçulmano e judeu. Por quê? É teológico, né? Porque a teologia grega era cosmogonia. Em última análise, uma teogonia. Então os filósofos, eles não são cientistas. Os primeiros filósofos gregos, eles não são homens absolutamente racionais. Eles são homens de transição entre a tecnologia mitopoética para o modo discursivo racional. E, em última instância, eles estão fazendo teologia. Tanto quanto Hesíodo, ao fazer a sua teogonia, que a gente chamaria mais de cosmogonia, ele é mais físico e filósofo do que poeta. Professor, a partir dessa data, então, daí
os filósofos dessa época tinham duas linhas de pensamento. Porque aí a gente analisa como se tivesse subdividido em dois grupos, duas classes, né? Mas isso tudo é inconsciente, tá? Quem estava vivendo não sabia que isso estava acontecendo. Isso vai se delineando e se estratificando como práticas, vamos dizer assim, metodológicas, que vão ser estabelecidas, seja no pensamento filosófico, seja no pensamento de outros conceitos, tipo história, medicina, geografia, enfim, todos os campos do conhecimento que vão, a partir do século VII a.C., com o uso do modo discursivo racional, começar a serem delineados. A própria matemática, por exemplo. Os matemáticos, Tales é um matemático. Ele vai começar a delinear campos do conhecimento que hoje são disciplinas para a gente. Mas isso é um processo muito lento, aonde o filósofo concentrava a totalidade desse poder, mais como um poeta, na função social de ser um intérprete dos deuses, do que necessariamente um gerador consciente de um pensamento não religioso, não mítico e racional. Mas o filósofo dessa época, você falou que ele era remunerado para passar esse conhecimento? A grande luta do Sócrates, na maioria dos seus livros, é estabelecer que a filosofia seja uma prática religiosa, e olha que curiosa, poética, de inspiração divina, aonde o filósofo não cobre um tostão pelos conhecimentos que ele ventila. Porque ele não é o gerador do conhecimento, ele é porta-voz das musas. Está lá no livro Fedro. Não tinha essa remuneração, não existia, ele tinha que ser... Aí que está. Com base na instituição poética, e na remuneração, e nas práticas religiosas, por exemplo, o poeta entrava na sua casa, era uma honra, porque você estava recebendo os próprios deuses. Receber conhecimento, né? E mais, o mendigo, pobretão, lá no meio da rua, largado, sem família, sem casa, sem comida, você receber um mendigo na tua casa era uma honra divina, porque os deuses se travestem de homens e animais para saber quais são os homens justos e merecedores das suas bênçãos. Então, na tradição oriental, os gregos nessa época ainda estão muito vinculados ao Oriente, receber um mendigo em casa era uma honra divina. O dono da casa lavava os pés do mendigo, dava da melhor parte da comida. Quanto tempo o cara quisesse ficar na dependência do dono da casa, era uma honra, porque podia ser um Deus disfarçado, querendo saber qual é a sua. O que você está fazendo ou deixando de fazer. É equivalente na Índia aqueles homens que eu não lembro. Os mendicantes. Exatamente. Aqueles que fazem aquelas promessas, que se você receber um em casa é quase uma dádiva. Sim, exatamente. Porque é baseado os gregos, nessa cultura. Sim, os gregos são indo-europeus, lembra que a gente Sim. viu lá? Então Essa é uma instituição, é uma honra. Os mensageiros também, você mesmo em guerra você não podia matar um mensageiro, porque os mensageiros são mensageiros dos deuses. Eles atravessavam e voltavam. De boa, ninguém Eles matava, não ninguém faziam estuprava, ninguém fazia nada. Professor, então seria só para efeito de cinema mesmo que ocorreu com Esparta. Vai saber, né? A gente não estava lá para ver, ficção, né? mas provavelmente, como os espartanos, como qualquer outro grego, era extremamente religioso, eu acho que eles não queriam pisar no calo dos deuses. Então, Vai que dava um azar de o cara ser um deus, né? Vai saber. Eu acho que foi mais ficção. Mas é uma possibilidade, né? Afinal de contas o cara realmente abusou, né? Mas enfim, quando a gente fala em teologia, corta o termo de influência cristã, judaica e muçulmana. Não é a ciência dos deuses, é física, gente. Então, os primeiros filósofos eram teólogos, nesse sentido. Por isso que talvez a filosofia ela se choca tanto com a teologia hoje cristã, no caso, né? Sim, sim. Você vai pegar o Porque Nietzsche. ela diverge muito, né? O Nietzsche ele vai dizer que Sócrates vai ser o
precursor do cristianismo enquanto processo de esvaziamento do homem enquanto ser potente e natural de transformação e de inscrição da sua realidade, quando ele se aliena do seu próprio poder e joga em Deus as consequências e norte de sua existência. É o que Marx, em última instância, e Engels, na ideologia alemã, vão se apropriar de Feuerbach, que ao criticar o cristianismo, e Hegel, no cristianismo alemão da sua época, vai estar invertendo o processo de alienação. Né? Vai dizer que o Deus e os deuses de qualquer religião são criação por projeção do ser humano que esvazia o seu potencial de resolutividade de seus problemas pessoais, coletivos, ambientais e projeta num ser sobrenatural, enquanto ele é impotente para resolver, o máximo de suas virtudes como uma espécie de fuga. Porque ele não dá para resolver agora, então ele projeta no além o processo de recepção de justiça, por exemplo. Então, é nesse sentido que Marx e Engels vão afirmar que a religião é o ópio do povo. Hoje é maconha, crack, né? A cocaína do povo. Porque, na verdade, vai ser um processo de esvaziamento da essência humana enquanto ser natural, vinculado naturalmente, inclusive um Deus, dentro daquilo que a gente mencionou, a alma humana era uma divindade, né? Transformadora, mesmo que inconsciente, para entregar um ser sobrenatural e muitas vezes não corpóreo, não estou dizendo imaterial não, tá? Não corpóreo, a resolução e a origem e direcionamento de seu destino. Da onde que a gente vai ver isso? Falei até com a nossa turma aqui de terceiro ano de informática essa semana sobre isso. A gente vai estudar esse cara, o filósofo, poeta Xenófanes. Ele vai dizer, olha, se os deuses, se leões e bois tivessem mãos, seus deuses seriam bois e leões. Assim como os trácios desenham seus deuses brancos, ruivos de olhos azuis, enquanto os etíopes, negros e de nariz achatado. Ele é o primeiro que vai elaborar essa crítica teológica. Só que aí é que está, ele é encarado como um filósofo teólogo, enquanto Tales, por exemplo, que é anterior a ele estudou com Tales, ele estudou com Anaximandro, ele era aluno de Tales e do Anaximandro. Ele é considerado um crítico da teologia no sentido tradicional, né, não que a gente está apresentando agora, dos gregos, enquanto os outros são apresentados como filósofos naturais. Isso é falso. Ele só estava tratando de uma das dimensões da physis, que é o mundo dos deuses, o mundo dos olímpicos, o mundo do Hades. E ele foi o primeiro a constatar esse processo de projeção do ser humano. E aí? O que vocês acham? Perceberam o que está em jogo nisso daqui, gente? A diferença entre ciências que vão receber dinheiro para poder comprar laboratórios e ciências que não vão receber dinheiro para comprar laboratórios? Entre disciplinas que estarão no currículo ou não estarão no currículo? Entre, digamos assim, moral e imoral? Ético e não ético, ou aético? Né? Entre justo e injusto? Porque quando Platão vai estabelecer esses parâmetros, né, a gente pode dizer que Platão vai ser um sintetizador desses conflitos que têm origem histórica, social, econômica, territorial, alimentar. Ele vai estabelecer o vínculo entre bem, bondade e beleza. Percebam isso aqui, gente. Ó. Enquanto o mal será o feio e o ruim. No caso perdão, eu errei aqui. No caso
beleza, bondade, não, é justiça. Justiça, perdão. É bem, beleza e justo. Ele vai estabelecer a relação entre mal, injustiça, injusto no caso, né? E o feio, que são os parâmetros de toda a nossa sociedade. Tudo o que a gente vive, sente, mata e morre foi estabelecido, foi sintetizado por Platão com base nessa distinção que vai acontecer nesse fenômeno social da cidade e da ilha de Samos, no século V a.C. Cara, é muito louco. Não sei mesmo. Gente, até as religiões hoje são regidas por isso. Por isso que eu estava perguntando sobre a questão da renumeração ali. Uhum. Porque ali até então ali já estava dois grupos daí, né? O grupo dos aristocratas e o outro que seria do povo, dos plebeios, né? Seriam aqueles que seriam popularmente e tradicionalmente educados pelos poetas. Então, pela primeira vez se desenhou também, com base nesse fenômeno, vou botar aqui, tá, gente? O papel do poeta, olha que interessante, professor, e o controle do Estado do processo educacional de formação dos cidadãos. Foi a primeira vez que o Estado tomou consciência do que é importante e o quanto é importante a educação na modelagem. Percebam a palavra que eu estou usando, modelagem de cidadãos. É por essas e outras que Platão, sintetizando todo esse conflito, vai dizer que o Estado deve controlar, inclusive, as babás. Porque são elas que nos berços cantam o boi da cara preta e criam os medos, as angústias e os desejos dos futuros cidadãos. É o controle do Estado, o controle da educação pelo Estado, para a modelagem de um objetivo social a ser atingido. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo no aspecto da física, da physis, que está inserida no cosmos. Não adianta estudar os pré-socráticos, sobretudo as frases e palavras que sobraram dos textos pré-socráticos, sem você saber isso daqui, gente. Não faz sentido. É por isso que a maioria dos professores passa varado por esse conteúdo nas graduações de filosofia e você rarissimamente encontra alguém nas escolas de ensino médio, técnica ou de formação geral que vão mencionar na filosofia a importância disso. Agora perceba, relações éticas, morais, religiosas, políticas, econômicas, se eu já falei, vou repetir, sociais, têm em sua origem teorias sobre o cosmos. É por isso que o Popper manda a gente voltar aos gregos, para tentar resgatar essa capacidade criativa de gerar novas teorias que sejam mais amplas, mais interessantes e curiosas. E para isso, se você não contextualizar, não rola. É isso que efetivamente está em jogo, pessoal. As discussões sobre se é válido ou não, se é moral, se não é, está tudo vinculado a essa teoria explicativa do cosmos. Vocês já devem ter ouvido essa frase, do pó viestes, ao pó retornarás. Vocês verão nos textos pré-socráticos isso em outra versão. O todo vem do uno e o uno vem do todo. Nós estamos falando de cosmos. Que daí é o caos.
o caos enquanto processo espaço-temporal, cíclico, degenerativo, auto-iniciante, apenas rompível pela alma humana neste processo através da areté, pela metempsicose, ou seja, pelas reencarnações sucessivas. O todo vem do Uno, seria o cosmos. É uma questão que todos os filósofos pré-socráticos estarão discutindo. O todo seria a alma. O que existe? A unidade ou a multiplicidade? Qualquer escolha que você faça tem implicações. E implicações que foram feitas ao longo da história da filosofia e da ciência e que estão em jogo nas nossas decisões existenciais quanto à vida e à morte em todos os detalhes. Exemplo, você é proprietária do seu corpo para venda de tecidos, tipo sangue, tanto quanto para manter ou excluir uma vida através do aborto, ou você pertence ao Estado? Se você tentar se matar e não conseguir, você será processada por crime de lesa cidadania, sabia disso? Porque você e nossos corpos não pertencemos a nós. Nós somos produto e investimento público do Estado. Professor, voltando Diga. àquela questão do caos. O caos dele só foi, digamos, reorganizado depois da Trindade. Entre a disputa entre Urano e Cronos, que daí Zeus conseguiu organizar definitivamente. Então, começa então a análise que a gente vai trabalhar agora, né? É importante que a gente perceba que, diferentemente da tradição judaico-cristã e muçulmana, o cosmos grego e essa espaço-temporalidade representada pela Ouroboros, ou a cobra que morde o próprio rabo, ela não teve início. E por não ter início, ela é eterna? Não, ela é sempre eterna, como eu mencionei na última aula. Por quê? Elas são as transformações desde o caos até o estabelecimento da Idade do Ouro e a degenerescência até a desestruturação do cosmos em caos. O cosmos não é um Deus. Apesar que Xenófanes, se eu não me engano, vai indicar o cosmos como o seu Deus. Inclusive vai ser o primeiro a usar Deus com letra maiúscula. Nenhuma referência a Jeová. Nem Deus, nem Allah. Não tem a menor comparação. Mas ele é o primeiro a usar Theoi com letra maiúscula. Mas na tradição física, e sobretudo hesiódica, o cosmos não é um Deus. Mas o caos seria. Mas o caos é. E o caos, depois da organização da Terra, da treva, né, do Erebor, da treva absoluta, que ele chama de escuridão. Que também é Tártaro, né? O Tártaro é uma das trevas. E tem a noite, que é Nix. Que é Nix. Que é filha do Tártaro. E esposa de um outro que agora me fugiu a Eu cabeça. acho que tem esposa de Cronos depois. Perceba, os deuses geradores, de uma geração para outra, perdem a sua força criadora, mantêm-se no cosmos, mas não são as lideranças em organização. E é isso que a gente vê no poema de Hesíodo. Vamos começar então a leitura, gente? A menos que não haja mais nenhuma dúvida. Vamos ver então? Então, alguém aí se habilita a fazer uma leitura em voz alta aí pra gente? E a gente vai comentando algumas questões, por favor. Lá no slide. Isso, tá ruim aqui, né? Quer que eu feche? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que apagando a luz é melhor, né? Vamos dormir não, hein? Sou eu, meu Deus. Vou ouvir. Posso ler? Absorver. Oi? Posso ler? Pode, se quiser, fica à vontade. Proêmio, hino às musas. Pelas musas, Helicondíades, comecemos a cantar.
Elas têm grande e divino o nome Helicon. Em volta da fonte violácea com pés suaves, dançam do altar de bem forte filho do Crono. Banharam a terra ele no vermelho, ou na fonte do cavalo, ou no ólmio divino, e rompendo com os pés fizeram coros belos, ardentes no ápice do Helicon. Daí precipitando-se ocultas por muita névoa, vão em renques noturnos lançando belíssima voz. Ineando Zeus, porta égide e soberana Hera, de Argos calçada de áureas sandálias. Atena de olhos glaucos, virgem de Zeus, porta égide, o ó luminoso apoio. Artemis verte flechas. Poseidon, Poseidon que sustém e treme a terra. Temis veneranda, Afrodite de olhos ágeis, Hebe de áurea coroa e bela de onde. Aurora, o grande sol, a lua brilhante. Leto, Jápeto, de curvo pensar. Terra, ó grande oceano, a noite negra, e o sagrado ser dos outros imortais sempre vivos. Então, gente, nesse primeiro trecho aqui do texto de Hesíodo, a gente vê o poeta, primeiro, seguindo de maneira tradicional a evocação da confraria dos poetas para ser possuído pelas deusas. Para quem não lembra, as musas, da onde vem a palavra museu, né, ou seja, o espaço das artes e da cultura, eram, se eu não me engano, 9 deusas, filhas de Zeus, se eu não me engano, com uma outra divindade, que serão as patronas das artes e das ciências. Então tem a deusa da dança, a musa da dança, da arte de falar em público, da poesia lírica, da tragédia, enfim, da astronomia, da filosofia. Os poetas só falavam e se diziam inspirados por essas divindades para falar do que foi que aconteceu, do que acontece, embora ele não tenha vivido, mas está oculto à visão dos homens, e daquilo que ainda pode acontecer. Então é uma evocação tradicional, aí na introdução do hino, as musas, e logo em seguida, por questão de honra religiosa, Hesíodo começa a falar quem são os deuses da terceira geração, né, os chamados olímpicos, que são aqueles que governam o cosmos atualmente. E aí ele vai enunciando uma série de pessoas, né, ou de forças naturais. Tá? Eu falei pessoas, mas sempre botando entre aspas, tá, gente? Porque vai ser um pressuposto daqui para frente. Quando a gente estiver falando de Zeus, a gente também está falando do trovão, do raio, do carvalho, do boi, da águia, da cegonha, por exemplo, que são manifestações naturais dessa divindade, da justiça, da organização política, da hospitalidade aos mendicantes. Isso tudo é Zeus, ok? Tanto de comportamentos psicológicos do ser humano, quanto também a manifestações da natureza, que hoje nós chamamos animal, vegetal e animal. Os deuses são pessoas como nós, imortais, e que têm nas suas manifestações naturais todas essas variedades. Quando Zeus queria namorar, muitas vezes se disfarçava de boizinho, chegava, mano, mu. Quando a moça via, já era, estava ali nos braços de Zeus. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai ver nas descrições mitológicas, e que, como a gente está falando, mais do que mitologia, é uma teologia de cunho físico. Né? Então, Ruth, pode continuar para a gente, por favor? Elas, um dia...
Elas um dia a Hesíodo ensinaram um belo canto enquanto pastoreava ovelhas ao pé do Helicon divino. Essa palavra primeiro disseram-lhe as deusas musas Olimpíades, virgens de Zeus, porta-égide, pastores agrestes, vis infâmias e ventres. Só sabemos muitas mentiras dizer cimeis aos fatos, e sabemos que queremos dar a ouvir revelações. Assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas. Por certo, deram-me um ramo a um loureiro viçoso, colhendo-o admirável, e inspiraram-me um canto divino para que eu glorie o futuro e o passado. Impeliram-me a inear o ser dos venturosos sempre vivos, e a elas primeiro e por último sempre cantar. Mas por que me vem isto de carvalho e de pedra? Só um minutinho. Bom, gente, nessa segunda estrofe, né, eu quero chamar a atenção de vocês que, como qualquer idioma, né, ao ser transposto do seu original para um outro idioma, nem sempre a gente consegue perceber certa sonoridade poética como no original, né? Por isso que em filosofia sempre se sugere, quando a pessoa tem a possibilidade, de tentar ler no original. Não é o meu caso, então, se for de alguém, né, por enquanto a gente só pode lamentar. Nesse estrofe, nós temos aí uma coisa curiosa, que é uma das características das musas, quando se apropriam dos poetas para inearem. Isso aí é uma adaptação que não existe em português, o verbo inear. Ou se existe, eu nunca vi nos dicionários, né? Pelo menos eu não sou Deus, mas enfim. E ali a gente vê o quê? As musas, elas se dizem para Hesíodo, além de representantes de Zeus, o pai dos deuses, ou seja, o senhor do cosmos, elas se dizem passíveis de dizerem coisas verossímeis, ou seja, coisas verdadeiras, críveis, tanto quanto de dizerem coisas falsas. Ou seja, como a gente viu, na arte do poeta, em sendo intérprete dos deuses, a verdade sobre a realidade só é passível de ser atingida pelos deuses. Porque até nas manifestações dos deuses, para que os mortais, os homens, aprendam sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre a physis, nem sempre elas dirão a verdade ou a realidade total sobre essa verdade. Ou melhor, a verdade total sobre esta realidade. Então, é uma característica interessante que a gente observa em Zeus, e nós veremos, por exemplo, em Parmênides de Eleia, que vai copiando Hesíodo ser conduzido pelas musas até os portões da divindade para receber o seu poema, que será fundamental para o desenvolvimento da ciência e da física. Ou seja, um poeta já no século VI para o V, imitando Hesíodo, fará uma viagem mística e, através da poesia, fará a filosofia. Tentará explicar a estrutura e o funcionamento do cosmos. Para vocês, então, avaliarem a importância de Hesíodo como modelo, como paradigma do pensamento racional que um dia, a partir do século VII a.C., com Pitágoras, depois disso, será chamado de filosófico e hoje científico. A Raquel pode me perguntar, mas professor, hoje em física existe cosmologia? Olha o Stephen Hawking aí. Existe, inclusive no CNPq, uma linha investigativa que é a tentativa de explicar a origem do cosmos hoje.
cuja discussão começou com essa gente, digo, com Hesíodo. O que reforça a nossa teoria aqui da sinonímia entre mito e logos no período anterior ao século VII. Lembra? A gente está lendo um texto que tem aproximadamente uns 2.800 anos, que foi cantado e dançado pela primeira vez na nossa sociedade. Esse. Ok? Vamos continuar? Mateus, pode dar uma palhinha pra gente aqui? Eia! Eia, pelas musas comecemos, elas a Zeus Pai e Neando alegram o grande espírito do Olimpo, dizendo o presente, o futuro e o passado, vozes aliando. Infatigável flui o som das bocas, suave, brilha o palácio de Zeus troante, quando a voz lirial das deusas espalha-se, ecoa a cabeça do Olimpo nevado e o palácio dos imortais, lançando voz imperecível o ser venerado dos deuses. Primeiro gloriam no canto desde o começo os que a terra, o céu e o céu amplo geraram, e os deles nascidos deuses doadores de bens. Depois, Zeus, pai dos deuses e dos homens, no começo e fim do canto ineiam as deusas, o mais forte dos deuses e o maior em poder, e ainda o ser de homens e de poderosos gigantes. Lineando alegram o espírito de Zeus no Olimpo, musas Olimpíades, virgens de Zeus porta-égide. Só um minutinho, por favor. Pessoal, o que chama a atenção nessa estrofe aí? Primeiro, as musas agem exatamente como os poetas agem em relação a quem? Aos Homoi, sobretudo aos Homoi aristocratas. Porque como é que eles eram lembrados pelas suas atitudes? Pelo que eles fizeram, os poetas eram contratados para cantar e dançar suas histórias imortais nos salões onde haviam lá as comemorações periódicas. E aí a gente observa o que também? Zeus não é diferente dos homens. Ele é muito semelhante a um rei humano e precisa de musas, filhas, que são as matronas, né? As matronas, vamos chamar de matrona, das ciências e das artes, para lembrar a sua própria glória como Senhor do cosmos. Então eu quero chamar a atenção de vocês para a semelhança da sociedade divina para com a sociedade humana. O que faz lembrar a gente que os gregos não se viam como servos dos deuses. O grego, ele não se ajoelha para rezar. Ele se ajoelha de medo. É diferente. Quando ele se dirige a seus deuses, ele está de pé, tratando como a um igual. Porque na tradição cosmológica grega e religiosa grega, homens e deuses foram feitos de matéria semelhante. A diferença é que na hora de fazer o corpo humano, acabou a matéria divina, o éter, o aether, e por isso tiveram que fazer o corpo humano de matéria perecível. E é por isso que os homens nascem e morrem nas reencarnações sucessivas. Enquanto os deuses imortais têm seu corpo e sua alma estruturadas pelo éter. É o aether, eles se alimentam da ambrosia. Enfim, essa proximidade traça para a gente a relação de equidade geométrica entre a sociedade olímpica com a sociedade humana. E essa característica de equidade geométrica é o que caracteriza a physis e o cosmos. Nada em excesso. Se o verão é muito quente, o inverno tem que ser tão frio quanto o verão para compensar. Porque o cosmos é feito de opostos. E de opostos que cíclica e regularmente buscam a sofrosine, o equilíbrio.
Mateus é um cidadão que abusa do seu direito de ser autêntico. Se isso abusar a tal ponto de chegar a uma desmedida, o coletivo ou grupos de cidadãos necessariamente terão que chamá-lo à medida. Gente, qual que a gente está falando? É o bem e o mal, justo, injusto. Medida e desmedida, Sofrosine contra Hippias. Perceba que a primeira teoria física de cunho, física teológica, de explicação do cosmos e da natureza, é uma organização. No livro do Estado, no livro ali da SED, de filosofia, quando eles falam em filosofia versus mito, eles apresentam a filosofia como ordem e o mito como desordem. Está lá, literalmente. Tem PDF para quem quiser. Quem não quiser vai nas bibliotecas públicas que tem. Então vocês percebam que está em jogo quando Hesíodo começa a alinear o seu poema. Poema esse que será o paradigma sobre o qual Tales, Anaximandro, Anaxímenes e os demais pensadores estarão construindo o que, gente? Suas deduções conjecturais e refutáveis. Por quê? Com a proposta de ser no modo discursivo racional. Um ou outro, tipo Heráclito, Parmênides, é que vão insistir na linguagem poética para tentar fazer filosofia. Deduzir o mito como desordem, estaria jogando fora tudo isso daí, né? Entendeu o problema? E é o que cai no vestibular. Justamente o jogar fora tudo isso que a gente está dizendo. Porque isso daqui você só adquire se você se dedicar a esse estudo e esse mergulho na sociedade e na mentalidade helênica. E a maioria de nós não somos treinados nas universidades a fazer essa leitura. Na melhor das hipóteses, em especializações ou mestrado e doutorado. E mesmo assim, no Brasil, infelizmente, eu chuto aí uma ordem de, no máximo, 20% da população universitária faz isso. Considerando que a universidade ela é um processo de seleção social, vocês percebam quanto que isso é mal interpretado e mal compreendido. Mas você perceba que até a influência disso nas religiões tradicionais contemporâneas é tão forte e, digamos assim, paradigmáticas mesmo, você perceba que quando a gente fala em bem e mal, você fala em pecado e acerto, em mérito e demérito. Céu e inferno. Pecado. Certo e errado. Certo e errado. Perceba a amplitude das consequências que estão implícitas no poema de Hesíodo. E é o texto fundador da nossa sociedade sob o aspecto do que futuramente, a partir da filosofia, ou seja, da razão filosófica, será estabelecido como a sociedade do conhecimento. A sociedade racional e científica do conhecimento. É muito forte isso. Tem implicações insondáveis, que vão desde o comportamento do indivíduo até as políticas de amplo aspecto entre nações. A nossa forma de ler a realidade está determinada pelo poema de Hesíodo. Tudo mais são variações e tentativas de variações interpretativas deste poema, gente. Ok? Amiguinho, dá para dar uma força aqui pra gente? Você consegue? Sim. Vamos lá. Na Pierre Giroas, da união do pai Crônida. Memória rainha nas colinas de Eleutera. Pai oblívio de males e pausa de aflições. 9 noites teve uniões com ela o sábio Zeus, longe dos imortais, subindo ao sagrado leito. Só um minutinho, pessoal. Importantíssima na teoria física de Hesíodo. Zeus, ou em grego, Zaz,
tá? Que Z em grego tem som de tsi, tá? Zaz ou Zeus. Adaptação judaico-cristã para Deus, tá? Durante o período da patrística cristã, né? Ele, neste momento do poema de Hesíodo, ele é o Senhor do cosmos, Pai dos deuses, Pai da sociedade divina e Senhor, e não digo criador, mas organizador da sociedade humana. Ou seja, da physis, ele está inserido na physis, ele está inserido no cosmos, ele é o Senhor do cosmos, mas ele é parte constitutiva do cosmos. Ele não é um Deus que está à parte do cosmos e não é um Deus criador do cosmos. Ele foi gerado no cosmos por uma progenitura. Ele teve um pai, uma mãe, ok? Eu quero que vocês percebam o que está em jogo quando eu falo essas palavras. É a negação da nossa teologia tradicional das religiões contemporâneas. Embora elas se fundamentem, devido ao movimento patrístico, em cima dessa teoria que Hesíodo está estabelecendo para a gente. Perceba, por relação sexual, isso é uma característica da religião grega, ele vai se relacionar com Mnemosine, que é a deusa memória. Gente, não é a função psicológica memória, mas é a memória no sentido forte, ou seja, um ser cósmico que registra tudo, do menor ao mais complexo dos fenômenos que existem na realidade. Não estou falando na leitura da nossa leitura de realidade, mas da realidade que transcende a capacidade humana de ter consciência sobre esta realidade. Mnemosine vai gerar 9 musas. Perceba, da tradição oral que predominantemente se usa na memória, por isso a memória é uma deusa, que preservou os gregos vivos e organizados da melhor maneira possível durante 300 anos, se consolidarão pela relação sexual de Zeus com Mnemosine 9 deusas que serão as matronas das artes e, vou botar ciência entre aspas, tá? Porque é dentro daquela consideração que nós já fizemos. E das ciências. Ou seja, tudo que é digno do ser humano gravar, se aperfeiçoar, cultivar e transmitir para a sua descendência, necessariamente é gerenciado, promovido, aperfeiçoado, não pelo homem, que é o usuário dessas ciências ou dessas artes, mas pelas deusas que matronas dessas ciências e dessas artes se apropriam dos homens e fazem com que o progresso do cosmos funcione. E tudo isso para honrar e louvar o poder organizador, o poder de harmonia do Senhor do cosmos. Zaz. Estão percebendo o valor disso? Estou conseguindo. E por que eram 9 musas no texto? Talvez porque os gregos não tivessem o zero. O zero é invenção indo-árabe. Como é que se chama? Indo-arábico, né? Indo-árabe. A questão da relação sexual com a própria criação, fecundação, também tem alguma coisa a ver com esse 9? Possivelmente, se você fizer uma leitura cabalística, da ciência bíblica da Cabala, é possível. Eu ignoro. Eu sou ignorante, não sei. Tá? Mas é possível. Por quê? Vindo da própria maternidade? E possivelmente tem a ver. Por quê? A matemática já existia antes da Grécia se organizar, na Pérsia, no Egito, na Mesopotâmia, na Índia. E é uma coisa curiosa que eu descobri no mestrado.
Quer ver um negócio interessante? Alfa linha é o número 1. Beta linha é o 2. Gama linha 3. Os algarismos indo-arábicos não eram conhecidos pelos gregos. E a matemática deles era naturalmente algébrica. Ela usava letras ao invés de números. Então, menos de 200 anos depois de Tales, Pitágoras de Samos dirá que a origem do cosmos é um número. E que o cosmos é a harmonia universal que é música. Fiquei até arrepiado. Harmonia. A nossa ciência é toda feita em cima desse pensamento pitagórico, gente. Então perceba, para uma civilização que não tem uma matemática algarítmica, mas tem uma matemática algébrica, o conceito de número e a determinação das ciências conhecidas ou das artes conhecidas para a sobrevivência da sociedade, da cultura, algo digno de ser divinizado por uma memória, e as filhas de memória são 9. Curiosamente, eles não conheciam o 0 para fazer o 10. Sabe como que era o 10? Linha alfa. E o ômega não seria o 0, daí o fim, Não tem? a morte. Não tem. Isso já é uma interpretação da patrística. Ou grega ou romana. Na época da construção da igreja. Entre os 4 e 5 primeiros séculos depois de Cristo. Onde eles vão tentar costurar a filosofia greco-romana com a teologia cristã. Perdão, cristã não, judaica. Você verá, por exemplo, Santo Agostinho falando mais do Velho Testamento, na época, Torá, do que do Novo Testamento. Rarissimamente, ele, nas Confissões, por exemplo, você verá ele fazendo citações do Novo Testamento. A valorização do Novo Testamento na sociedade cristã europeia virá predominantemente apenas com a reforma. Até então, a igreja vai tentar ser mais hebraica do que os próprios judeus. Predominantemente. Então, a cosmologia que vai estar sendo ventilada, e olha como é que a coisa é bacana. A cosmologia que estará sendo construída durante os 1000 anos de filosofia cristã na Europa será a de base grega, transmitida pelos romanos, porém uma tentativa de adequação desta cosmologia à cosmologia de Yahvé, cujo espírito flutua sobre as águas. Qual é o elemento que Tales indica como a fonte de todo o cosmos? Água. Gente, nada é de graça. Estão percebendo a gravidade do que eu estou falando? Então, aí no poema de Exílio, só nesses primeiros versos, nós já temos o plano dos próximos 30 séculos após Exílio. Os elementos básicos e paradigmáticos do que nossas culturas e sociedades elaborarão e poderão desenvolver enquanto conhecimento físico, no sentido teológico da palavra grega. Teologia, no caso, né? Ou seja, discurso dos deuses. No nosso caso aqui, deuses, discurso físico. A denominação de musa seria quase a mesma coisa de deusa daí? Sim, no caso, sim. A musa necessariamente é uma divindade, filha de Zeus, que durante 9 dias se populou com a memória. Ela recebia essa denominação por ser esposa de Zeus? Filhas, no caso.
E seriam as deusas que no palácio de Zeus cantam a honra e a glória do pai dos deuses em estruturar e organizar o cosmos. Igualzinho a um nobre humano, que contratava um poeta para cantar os seus feitos da sua areté, da sua virtude, da sua excelência. E hoje em dia a gente contrata um marqueteiro para fazer a campanha política. Igualzinho. Ah, vote no sujeito, porque ele tem isso, ele fez aquilo, olha só aquilo que ele fez, ó, tá vendo aí, ó? É igualzinho, sem tirar nem pôr. É o poeta. O futuro historiador, o futuro advogado, o futuro filósofo, o futuro geógrafo, blá, 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 todas as ciências que vão sair desse modelo eneático. Né? Enea, em grego, quer dizer 9. Né? Da onde em Roma, por exemplo, você verá as Eneidas, que são uma versão romana de Hesíodo, repetindo o modelo para a cultura romana que vai entrar na igreja posteriormente. E aí, gente? Puxado, né? Nossa. Gente, eu vou fazer uma encomenda para vocês. Nossa primeira atividade avaliativa. Tá? Na semana que vem, eu vou querer dedicar a nossa primeira... Perdão, semana que vem não. Daqui a 15 dias, eu gostaria de combinar de nós conversarmos sobre esse trabalho que eu vou pedir agora, tá? Na primeira metade do nosso encontro. E na segunda metade, nós vamos começar a trabalhar com um texto que eu vou mandar para vocês. Se der tempo, ler. Se não der, a gente vai trabalhar em sala, como a gente começou agora, que é o pensamento de Tales, de Anaximandro e de Anaxímenes de Mileto. Eu vou digitalizar e vou encaminhar para o e-mail de vocês. Eu vou pedir para que vocês façam uma leitura do Hesíodo, da Teogonia de Hesíodo, e façam um cotejamento. O que é isso? Eu quero que vocês façam uma análise comparativa do que o Junito Brandão, aqui no livro Mitologia Grega, estabelece no capítulo 8, parece grande, mas vocês que agora estão por dentro dessas chaves interpretativas vai se tornar mais interessante. Enfim, tudo que eu mandei para vocês está no e-mail. Eu gostaria que vocês dessem uma lida no Hesíodo com essa ótica. Não é para me entregar nada, é para a gente conversar. E no próximo período, né, no nosso próximo encontro, essa metade desse período, eu gostaria de ouvi-los sobre as suas impressões. Então, é claro, se você quiser anotar para fazer um raciocínio mais consistente, é interessante. Então, assim, não é um trabalho avaliativo que eu vou corrigir e dar conceito, não. Mas é um trabalho de coparticipação. Como eu falei, eu falo demais, e se vocês deixarem, eu falo mais ainda. Isso me cansa no sentido de que eu gosto de ouvir a voz de vocês. Então, como agora nós fechamos o ciclo totalmente de análise dos marcadores cognitivos, cosmológicos e epistemológicos de leitura dos antigos, com isso vocês têm condições de ler qualquer texto antigo com um mínimo de fidelidade ao que os autores da sua época estavam falando especificamente. Eu gostaria então de conversar com vocês, e aí assim, será um negócio bem democrático mesmo, sem medo de ser feliz. Eu gostaria que cada um passasse as suas impressões, trouxesse para a gente o que vocês perceberam, concordando ou discordando do que está sendo posto aqui como teoria explicativa. Lembrem-se, né? A gente está sempre fazendo aquela abordagem sobre a ótica do autor que eu estou estudando, que é o Popper. Mas, enfim, a favor ou contra, eu gostaria muito que nós, no nosso próximo encontro, pudéssemos dialogar sobre o estado desta coisa que será o pano de fundo originário do pensamento filosófico, racional e científico da nossa sociedade. A gravidade e a amplitude das consequências do que nós estamos estudando, eu acho que, se foi verdade o que vocês disseram, eu consegui fazer vocês verem. Do contrário, a gente vai estar então preparando a leitura. Só a título de registro, é importante notar que
Desses filósofos que nós trabalharemos na próxima semana, pouquíssima coisa escrita sobreviveu. Tá? Então, a maioria dos escritos e do que a gente chama de fragmentos que chegaram para nós são comentários de autores que leram os textos deles em alguma época da antiguidade e registraram em seus livros. Então não é um texto de primeira mão, não é um texto original. É uma leitura de alguém, alguns anos ou séculos depois, que leram e fizeram uma leitura sobre o assunto. Porém, eu acredito que com a análise desse conteúdo inteiro que nós fizemos ao longo dessas aulas, nós vamos poder pensar um pouco esses pensadores e tentar se apropriar do que sobrou do seu pensamento, de maneira construtiva, para a gente compreender as origens do pensamento filosófico. O que está em jogo é isso. Infelizmente, nossa historiografia da filosofia e da ciência diz que em Sócrates nós temos uma ruptura entre o pensamento anterior a Sócrates, de Tales a Sócrates, e não de Hesíodo, como defendemos aqui, e que depois de Sócrates, nós teríamos um outro encaminhamento da filosofia e, consequentemente, da ciência. Todos os concursos, toda a história do pensamento ocidental está estruturada desse jeito, embora na Alemanha e na Itália já hajam autores da pesada que estão fazendo uma releitura da história do pensamento científico e filosófico. Concurso. Todas as ressalvas que eu mencionei aqui, que não são a nossa interpretação, é o que cai nas provas. Então, os erros que nós vimos que aconteceu de acordo com a teoria que eu estou trazendo para vocês. Para a vida de vocês e para a ação docente de quem já é professor ou quem um dia pretenderá ser. É uma questão opcional e de escolha. Nosso país está atrasado no mínimo 56 anos em relação à Europa no que diz respeito a essa interpretação que eu trouxe para vocês. Ela chegou no Brasil pela primeira vez em 2004. Em 56, eles já trabalhavam na Europa, Itália e Alemanha sobre isso. Tá? Então, assim, entre mortos e feridos, nunca há uma verdade definitiva. Cada um construa a sua, mas dentro dos elementos científicos que vemos trabalhando aqui, o curso vai seguir por esse caminho. Tá? Quem não concorda, ótimo, exponha e vamos debater, porque esse é o espírito da filosofia, como a gente verá na próxima reunião. Professor, a próxima aula, então, dia 21, até quando vai? Então, nós vamos, provavelmente na próxima aula, além de fazer, é dia 22 na verdade, né? Nós vamos... 22, na verdade, agora eu não vou saber de cabeça, mas eu acho que do dia 20 de dezembro não passa. Eu acho que dia 20 a gente já não tem aula. Eu tenho que confirmar. Tá? Mas eu vou mandar com antecedência. No nosso último dia de aula, em dezembro, eu vou fazer, então, a designação de algumas atividades de férias, claro. Eu não podia deixar de pensar em vocês. Para quando a gente voltar depois do carnaval... Essa sugestão para nós ir passear. Também, imagina você passeando no Rio Paraná lendo Heráclito. Coisa maravilhosa. Eu acho que eu vou... Dá até para tirar foto e dizer, ó, tirar aquela cara de inteligente assim, ó. Tá? Então, assim, no nosso retorno que a gente prevê em fevereiro, a gente vai ter que ver quando é que o carnaval cai, porque eu estava sem folhinha, não planejei, mas a gente vai estar sempre se comunicando por e-mail. Então, por favor, chequem os e-mails, tá? A gente, então, vai estar retornando depois desse período de férias. Inclusive com avaliação já voltando. Porque esse trabalho que a gente vai passar será, por assim dizer, uma espécie de socialização de um trabalho específico, que cada um vai ficar responsável, e será uma avaliação. Como não? Claro que é justo. Gente, obrigado. Oba, diga. Eu gosto de anotar aí, você começou e depois, análise comparativa, fazer a leitura.